Mais um vídeo aí pra gente dar risada de bolsominions que estão se dando mal. Tô falando aqui do pastor Valdemiro Santiago. Lembra desse aqui? Pois bem, pastor bolsominion, ele aparecia todos os dias na TV, agora não aparece mais porque tá sem grana. O pastor acabou perdendo, em fevereiro ele perdeu o canal dele de TV. O canal que era antiga MTV, ele acabou comprando, ele tinha 22 horas por dia da programação daquele canal, como sessão pública. Perdeu em fevereiro. Só que ali era o começo da derrocada de Valdemiro Santiago. Foi noticiado essa semana que ele perdeu mais de 800 milhões de reais. A justiça também tirou o jatinho dele porque ele estava devendo por dívidas e ele ainda foi despejado. Igrejas da igreja dele foram despejadas de vários locais porque não estavam pagando aluguel, não estavam pagando IPTU, não estavam pagando nada. Quer dizer, a situação estava feia, não estão conseguindo nem arrecadar para manter a igreja. Por quê? Porque, veja bem, eu duvido que a igreja não arrecade. O que acontece é o seguinte, as dívidas do dono da igreja estão sugando tudo, a igreja não consegue nem sequer sobreviver. Aí você deve estar se perguntando, Tiago, o que aconteceu com o pastor para dar tão ruim assim para ele? Calma, eu vou te explicar. Antes eu peço que você se inscreva aqui no canal. Nós aqui de esquerda estamos sob ataque intenso da mídia. A Folha fez matéria contra mim até no jornal escrito, me acusando de fake news e tudo mais. Depois ficou provado que eu tinha falado a verdade, né? Comenta aí, processo a Folha ou não processo a Folha? Comenta aí você, vou fazer o que vocês mandarem. Aí vocês disserem, eu processo. Se não, não. Mas estamos sob ataque intenso, então eu peço a sua inscrição. É importante fortalecer os canais de esquerda. E na descrição do vídeo eu deixo minhas outras redes sociais, eu peço que você siga lá também. Vamos falar agora sobre por que a derrocada do Valdemiro Santiago. Pois bem, o Valdemiro Santiago começou a perder dinheiro na igreja dele no ano passado. No ano passado começou a dar sinais de crise. Por quê? Porque uma das filiais da igreja dele foi despejada na capital de São Paulo. Fica estranho, você fala, caramba, uma igreja evangélica tá lotada, não tá lotada como em outros tempos, mas tá cheia. E aí, despejada do nada, quer dizer, as pessoas estão sem dinheiro para pagar o dízimo, ou coisa do tipo, não estão ali extorquindo as pessoas direito. O que está acontecendo? Pois bem, o que estava acontecendo é que o dinheiro da igreja estava indo para o dono da igreja, que começou a pipocar em dívidas. E aí o Valdemiro Santiago foi condenado a pagar uma dívida de mais de 23 milhões de reais. E ele não pagou. Chegou aí o começo do ano, ele não pagou. Para piorar, enquanto ele estava sendo condenado, ainda não tinha perdido o jatinho e não pagou a dívida, em fevereiro, o canal onde a igreja dele tinha 22 horas da programação diária, simplesmente cortou a programação da igreja dele e começou a manter. Olha só como funciona a lei no Brasil. Quem tem uma concessão pública faz o que quiser, mas tem que colocar alguma coisa no ar, tem que ter alguma coisa no ar. Então eles compram esses canais aí que servem para vender para alguém a programação, os donos da concessão pública compram algum noticiário de alguma agência de notícias europeia, coisa bem baratinha, o pior do pior do pior, e ficam colocando no repeat, ou seja, sem parar, em looping, sem parar a mesma coisa. Noticiário de um mês atrás, não interessa. Estando no ar, eles não perdem a concessão. Então começaram a colocar isso em vez do canal da igreja. Aí ele pagou uma mensalidade ali do canal, conseguiu colocar o canal dele por alguns dias e foi ao ar pedir, implorar ele e outros pastores, por favor, ajude, porque a gente precisa manter aqui o canal, a gente não está conseguindo pagar. E aí eles começaram a admitir que eles estavam com muitas dívidas. O que aconteceu é que o pessoal não ajudou, o tanto que o Valdemiro Santiago estava esperando que eles ajudassem. Talvez as pessoas não tenham ajudado, não porque não tenha muitos fiéis na igreja dele, mas o problema é o seguinte, é que as pessoas foram ficando mais pobres nos últimos 4 anos, porque o governo que o Valdemiro Santiago tanto apoiou, porque é um governo que perdoou aí dívidas multimilionárias da igreja dele e de tantas outras igrejas, fez com que as pessoas ficassem cada vez mais pobres. E aí, na igreja dele, assim como em outras igrejas que tem aí evangélicas pelo Brasil, o que aconteceu é que teve um movimento coordenado de pastores bolsonaristas, desses bilionários aí. Pô, o cara perde 800 milhões, porque tem grana pra caramba. Você já perdeu 800 milhões? Comenta aí. Provavelmente não, porque você não tem 800 milhões para perder. Tem gente até que fica devendo mais do que tem, mas pô, para perder tem que ter tido. Pois bem, o Valdemiro e esses outros aí estavam levando muita grana do governo e começaram a coagir as pessoas
no período eleitoral a votarem no Bolsonaro. Lembre-se disso. Teve igreja em que teve tiroteio dentro da igreja por conta de briga política, porque o pastor exigia que as pessoas não apenas votassem, fizessem campanha para o Bolsonaro. Atiraram num petista dentro de uma igreja evangélica e continuou o culto. O cara caído no chão da igreja esperando a ambulância, foi um tiro na perna. E o pastor continuou lá pregando que o Bolsonaro tem que ser eleito porque ele representa Deus. Aí você fala, pelo amor de Deus, você fala, caraca. Então, foram perdendo a credibilidade. Imagina, passa a eleição, passa um tempo, aquela confiança que tem dentro da congregação, muitos dos fiéis começam a quebrar a confiança. Quando quebra a confiança, pouco a pouco, é como eles dizem lá, eles adoram usar esse tipo de analogia, a ovelha vai saindo do rebanho. E aí talvez a pessoa comece a pensar como ser humano, e não como ovelha que não precisa de alguém para te guiar o seu pensamento. Somos humanos. Pois bem, aí o que acontece? Muitos aí se humanizaram na igreja dele, a igreja dele começou a perder mais as dívidas. Só que a pior para a derrocada dele foi o seguinte: ele não conseguiu pagar, perdeu o canal de vez e ele já estava com muitas dívidas. Aí a justiça mandou penhorar bens dele e foi penhorado este jatinho. Vou mostrar o jatinho do Valdemiro. Achou que eu não ia mostrar? Vou mostrar aqui, Valdemiro Santiago. É só pôr no Google, esse é o melhor, é só pôr no Google, aqui, em tempo real, jatinho. Este é o jatinho do Valdemiro Santiago, que foi leiloado pela Receita Federal. Tá aqui, ó. Esse jatinho aqui, vamos ver foto de dentro do jatinho? Esses são os aposentos onde o bumbum do Valdemiro Santiago não vai mais se sentar. Deu ruim aí pro Valdemiro. Vamos mostrar a foto dele nos tempos em que ele ainda tinha o jatinho. Ó, o jatinho aqui atrás dele. Ele aqui com algum amigo e o jatinho. Hoje não tem mais jatinho para ele não. Já, se for um país sério, muitos desses pastores vão estar em outros aposentos, bem piores do que um jatinho. Pois bem, tá aqui, ó, Valdemiro. Então, perdeu o jatinho. Perdeu o jatinho, perdeu o canal de TV, já estava com a igreja sendo despejada. Teve uma outra igreja despejada no interior de São Paulo. Você fala, pô, tá ruim a situação do cara. Por quê? A filha do Valdemiro, ela se casou com um empresário. E aí eles começaram a misturar o relacionamento com negócios. E aí a igreja do Valdemiro começou a fazer negócios com empresas, não empresa uma, empresas do marido da filha dele, ali do genro. Aí começaram a fazer negócios, até que começou a dar ruim. E a igreja começou, por força de contrato, a dever uma fortuna para as empresas ali do genro do Valdemiro. Até que se separaram, o casal. Quando se separaram, de acordo com o que vazou aí na imprensa, em veículos diferentes, pelo pessoal do Valdemiro, ele descobriu um rombo de 800 milhões de reais. Por quê? Porque o genro dele estava pegando esse dinheiro da igreja e tudo por meio de contratos, não é que não, ele está roubando, dizendo, meio de contrato. Você pode até falar, mas o contrato é abusivo. Não sei. Aí ele que se vira na justiça. E aí o que aconteceu é que o dinheiro era das empresas do genro dele. Quando se separam, o dinheiro é da empresa, não é dele. Então ele não dá metade para a filha do Valdemiro. Perdeu 800 milhões nessa aí. Aí ele afastou a filha dele, não tem mais cargo importante na igreja. Falou, pô, peraí. E aí as dívidas da igreja, esse processo todo foi durante o ano passado, ou seja, deles perceberem que estava acontecendo, de acabar o relacionamento, ele começar a afastar a filha e tudo mais. Isso culminou na igreja dele começando a ser despejada, começando a perder o canal de TV. E para as igrejas evangélicas é muito importante o canal de TV. Eles investem nisso no mundo inteiro. Eu lembro que eu estava em Madrid no ano passado, e aí eu estava no hotel, e no hotel tem TV do mundo inteiro. Tinha até do Brasil era Record. Pois bem, mas tinha TV da Rússia. Tá? Eu ali passando os canais de TV, um canal russo. Quando eu vi, era o pastor R.R. Soares, aquele que tinha 4 horas diárias na Jovem Pan, num canal na Rússia. E na Rússia tem uma coisa que tem na Polônia, não existe dublagem na Rússia. Pouco, igual aqui na Polônia. Nos países eslavos, aqui, o que tem se chama lector, é um leitor. Então a pessoa fala e o leitor, ele dubla todo mundo que falar, seja homem, mulher, tudo mais. E aí é a mesma pessoa que dubla todo mundo. E fica baixinha a voz atrás. É horrível assistir filme assim. Pois bem,
Não era que era o pastor R.R. Soares pedindo depósitos na conta do Banco do Brasil e o cara traduzindo para o russo. Todo o culto do R.R. Soares num canal russo. Eu falei, caraca, eles estão comprando horários de madrugada. Já era 1, 2 da manhã e na Rússia umas horas a mais. Até na Rússia. Esses caras estão expandindo. Eu lembro que quando eu fui na República Dominicana, no interior do país, eu andei o país inteiro, o que tem de igreja universal do Reino de Deus é uma coisa assim... Porque eles investem em canal de TV, as pessoas começam a ver aquilo e começam a fé, a fé, a fé. E eles já sabem, se dá certo com as pessoas de um país, vai dar certo com pessoas do outro. E aí eles já sabem como pegar a pessoa por algum sofrimento, alguma perda de familiar, alguma coisa, para a pessoa começar a ficar a fé, a fé, a fé. E aí eles já sabem como fazer para pegar o dinheiro da pessoa. Por isso é muito importante para eles ter o canal de TV. Em TV aberta, que a pessoa está lá zapeando do canal, né? Assim que fala, zapeando, tá lá passando os canais. E aí, se deparou com aquilo e eles acabam fisgando ali mais uma ovelha para o rebanho. Então, por isso que era importante. Quando ele perde o canal, ali é um baque muito grande para o Valdemiro Santiago. E aí a coisa foi piorando para o Bolsonaro. Lembre-se, isso tudo e o Bolsonaro não ganha a eleição. Então, qualquer que seja que tenha sido a oferta que o Bolsonaro fez para esse pessoal cometer tanto crime eleitoral para ajudar o Bolsonaro, a oferta já não podia mais ser cumprida. Então ficou ruim para o Valdemiro. Aí, o que acontece? Quando ele se separa, a filha dele se separa, tudo mais, ele percebe que ele perdeu dinheiro, ele começa a atacar. E aí o ex-genro dele fala, não, na verdade quem me deve são vocês, porque vocês ainda não pagaram tudo o que devem para as minhas empresas. Eu não sei como era o relacionamento dos dois, eu não sei, mas eu fico sempre naquela ladrão que rouba ladrão, tem 100 anos e... É cobra comendo cobra, meu cara tomou quase 1 bilhão do pastor. O pastor toma o dinheiro das pessoas e o cara vai lá e toma do pastor. Eu não sei nem se eu julgo, é a justiça que julga aí se tomou, se não tomou, se foi legal, se não foi... Se foi ilegal, não sei. A justiça que julgue aí o genro do Valdemiro. Mas o que acontece é que deu ruim. E por conta disso, a igreja dele está numa crise enorme e está toda endividada. E o pior, enquanto ele está aí pensando como é que vai recuperar 800 milhões, o cara quer tomar mais dele. Então, a situação do Valdemiro tende a piorar aí nos próximos meses. E não tem mais governo para ficar perdoando dívidas dele. Não tem mais, agora ferrou para ele. O governo Bolsonaro, para quem não sabe, perdoou mais de 1 bilhão e 100 milhões em dívidas que empresas tinham com a União. Empresas, eu digo, igrejas evangélicas, CNPJs de igrejas evangélicas tinham com a União. Desse montante, 84%, quer dizer, 850, 860 milhões, foram para algumas poucas igrejas, entre elas a do R.R. Soares, a do Malafaia, a do Valdemiro Santiago, a do Edir Macedo, essas aí dos mais amigos do Bolsonaro. Essas, por serem as maiores também, eram as que tinham mais dívidas. E aí o Bolsonaro fez não é um perdão, é uma renúncia fiscal. Se você não pagar uma conta de luz, o que acontece com você se você esquecer a conta de luz do mês passado? Você pagou a desse, mas você esqueceu a do mês passado. O que acontece com você? Te corta a sua luz, não cortam? Pois bem, se esse pessoal não pagar... Tinha pastor ali que a dívida era 250 milhões, tinha pastor que era de 150, a do Valdemiro também quase 100. E aí você fala, peraí, e aí se esses caras não pagam isso tudo, acontece o que com eles? Renúncia fiscal. Tenta você não pagar o seu imposto de renda, vê se o governo vai fazer uma renúncia fiscal para você. Faz assim, até final de maio tem imposto de renda aí para declarar. Faz assim, não vou pagar. Não vou pagar. Não pague. E aí, no ano que vem, veja se o governo vai fazer uma renúncia fiscal ou se vai te cobrar uma multa. Vamos ver aí o que acontece contigo. No caso de pastor bolsonarista, era renúncia fiscal o nome que acontecia. É isso aí, ó. O Brasil do Bolsonaro deu ruim para um deles. E o Malafaia é outro que está perdendo dinheiro adoidado. Então esse pessoal está perdendo muita grana agora, só do Bolsonaro ter saído. O importante é a gente continuar conscientizando as pessoas, que a conscientização é o antídoto para o veneno de todo esse pessoal que usa a fé para depois, no fim, o fim deles é 1, ficar bilionário, 2,
fazer política exatamente para ganhar mais grana e mais poder. Esse é o fim deles, é grana e poder. Então, você conscientizando, você ajudando a conscientizar as pessoas, você ajuda aí a ter um antídoto para o veneno desses vigaristas. Então, peço aí sua inscrição no canal que estaremos aqui sempre expondo, sempre que possível. Falou!